Bom dia! Quanto tempo? Só um segundinho a gente já começa para valer mesmo, então Não, fique em paz. Estou aqui temos contigo. Estou juntos. aqui. Obrigado por Tô você aqui com a minha levantar. viola aqui, ó. Ó, você tá até com o violão aí. Obrigado. Tô com a viola aqui. Obrigado por levantar tão cedo para nos atender. Só você mesmo com esse coração de servo, né? Que Deus te deu, que você Amém. tem. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, Azaf Bom, cantor, compositor, pastor, homem de Deus, um dos maiores ícones da música evangélica brasileira, que desbravou tudo isso aí. E Glória a Deus. as pessoas estão entrando aí e nós louvamos muito a Deus pela sua vida, e eu particularmente sou muito grato a Deus pela sua vida, Azaf. Que bom que você pôde estar aí conosco. Uma alegria. E amo essa igreja aqui, em Marília. Essa igreja querida. Epa! Bom dia! Essa guerreira querida aí, ó. Viu? Tudo Glória bem, Azaf? Tudo bem, Rosângela? Como vai você, minha querida irmã? Bom dia. Bom dia. Então, vocês dois são... vocês dois são cúmplices nessa manhã. Que bom, Azaf. Eu queria, antes de você, eu sei que na hora que você quiser também cantar alguma coisa conosco, aí fica à vontade, mas eu queria começar pedindo a você, se for possível, você contasse um pouquinho da tua história aí. Você tem um testemunho tão lindo. Como é que foi isso? A gente vai ter uma hora aí para estar conversando. Então eu queria que você começasse contando aí para nós, se for possível, como é que tudo começou, o seu encontro com Cristo, e de lá para cá, como é que tem sido isso aí? Se você puder repartir aí, as pessoas ainda estão entrando, daqui um pouco vai ter muito mais gente aí já participando dessa live, que eu já sei que vai ser maravilhosa. Começar o dia logo com a Azaf Borba aqui, e tem gente de vários lugares do Brasil já entrando aí, eu sei que vai ter gente participando até do Japão, onde você já esteve. Maravilha, hein, algumas rapaz? vezes aí. Mandei lá o link lá para o nosso pessoal lá, né? O banner para a Lúmia, para o Hélio, eu sei que eles vão estar aí com a gente nessa live também. Daqui um pouquinho eles chegam aqui. Se Deus quiser. Aí, antes de chegar, eu já te avisei também, você também vai estar vendo. Ó, já entrou aí, ó. O Hélio Miura. Hélio Miura. Só falta a Jeca agora. Isso, acabei não mandei o banner para a Jeca, mas a Rosângela manda o banner para a Jeca. A Rosângela vai mandar aqui, aí quem sabe ele entra. Mas a Jeca está firme aqui com a gente também. Fica à vontade, você quer começar contando aí como é que tudo começou? Bom dia, irmãos. Meu nome é Azaf Roque Souza Borba e eu nasci na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E filho de uma mãe evangélica que 2 anos antes de eu nascer, quando ela estava grávida, ela teve um sonho. Ela sonhou que ela ia ter um menino, e esse menino estava cantando com um livro aberto. Com um livro de música aberto, e esse menino cantava. E ela viu exatamente como eu era, com os olhão azul. E ela ficou muito impressionada com aquele sonho. E quando acordou, ela pegou a Bíblia, que ela era cristã, e disse: vai ser salmista, meu filho. E abriu em cima do salmo de Azaf. E disse: esse vai ser o nome dele, Azaf. E guardou aquilo. Daí nasceu minha irmã, Débora. Daí, na gravidez seguinte, quando ela viu que era um menino, ela pegou uma Bíblia e deu para o meu pai. É esse nome aqui, ó, que Deus me deu. Meu pai foi lá e me registrou. Era uma Bíblia muito velha e o nome era com PH. Azaf com PH.
Daí colocou meu nome, né? E eu só nasci em Minas Gerais porque meu pai levou minha mãe grávida para Minas Gerais para eu nascer, que ele queria um filho mineiro. Daí, 15 dias depois que eu nasci, pegou todo mundo, minha mãe, minha irmã, e voltou para Santa Catarina, onde eles moravam. E eu cresci ali na praia de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E quando eu tinha 4 anos, eu fui para Ponta Grossa, no Paraná. E sempre a vida na nossa casa ela foi muito difícil, porque o pai era muito alcoólatra e era militar, e foi na época da Revolução, tudo isso, né? Então, como ele era do setor de comunicação, ele era muito requisitado e ficava muito tempo no quartel, então foi uma infância difícil, assim como os conflitos em casa eram muito grandes, né? Porque o pai, o tempo que ele ficava conosco, sempre estava alcoolizado, sempre tínhamos aquele ambiente, né, de alcoolismo dentro de casa. E essa foi a minha infância até chegar na adolescência. Quando eu tinha 7 anos, o pai foi para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no Alto Uruguai, aqui, uma cidade do interior. E ali eu comecei minha vida de escola. E quando eu estava na 5ª série, com 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, na 4ª série, meu pai me trouxe para Porto Alegre para entrar no internato do Colégio Militar. E ali no internato do Colégio Militar, o mundo se abriu para mim, né? Tudo. O mundo, a sexualidade, a música, rock, nada daquilo tinha feito parte da minha infância. A Rê falou Eu que tive uma... o Hélio Ajec entrou aí. Olha aqui, Hélio, um abraço, meu amigo, glória a Deus. E eu vim para Porto Alegre, então tudo aquilo que era da nossa fé, que era na Igreja Congregação Cristã do Brasil, tudo aquilo começou a diminuir muito rapidamente, né? E nos meus 3 primeiros anos aqui em Porto Alegre foram suficientes para esfriar totalmente a fé, não só minha, mas da minha mãe também. E paramos de ir na igreja, minha mãe foi para o espiritismo e eu fui para as drogas. Com 13 anos de idade eu comecei a fumar maconha e eu comecei a tomar outras coisas, né? E tudo que aparecia, porque eu era muito jovem, não tinha dinheiro para comprar, mas eu ganhava dos mais velhos. E ali, morando no centro de Porto Alegre, num antro de droga, quase a minha vida se foi embora. 13, 14, 15, 16, eu saí do colégio militar, parei completamente de estudar, fiquei na rua fazendo artesanato de couro, de metal com os hippies e muitas noites passando em banco de praça, em construção velha, prostituição, tudo que a rua oferece, eu tive muito cedo. E ali quase me perdi completamente. Se não fosse a graça de Deus, através de um amigo do meu pai, que era metodista, e ele nos conhecia em Santa Rosa, era uma família bonita, normal. Chega em Porto Alegre, ele vem nos visitar e vê aquela família toda desgraçada. Eu e a minha irmã enterrado em droga, minha mãe longe de Deus, o pai cada vez mais alcoólatra, meus irmãos tudo desajustado. Ele vai e busca a ajuda de um casal de pastores, pastor Erasmo Ungarete e pastor Agelsa. E ele traz esse pastor na minha casa e a dona Agelsa diz para a mãe: a senhora gosta de cantar? Então a senhora venha para o coral. A senhora venha para o coral da nossa igreja para a senhora cantar. E a minha mãe se animou com aquilo. A igreja não era muito longe. E foi para essa igrejinha. O que estava acontecendo nessa igreja? Um avivamento.
Deus estava fazendo um avivamento espiritual, não só nessa igreja, mas que começou, atingiu toda a igreja metodista a partir daquela igrejinha. E aquele pastor e o seu amigo, que se chamava Moisés Cavaleiro de Moraes, eles encabeçavam esse avivamento e começaram a orar por mim. Ele foi na minha casa pelo menos 2 vezes tentar falar comigo, eu não atendi, eu não queria saber de nada de igreja, de Deus, de absolutamente nada, mas aquele pequeno grupo avivado começou a orar por mim. E ali, um dia, minha mãe simplesmente me pegou pela mão e disse: vão embora, eu vou te levar lá. E me pegou com muita força, muita autoridade, e me levou lá para ver o pastor Erasmo. Ele não me pregou evangelho, não falou nada. Ele me deu um abraço e disse: bem-vindo, Asaf. Mas ele era um homem de oração, um homem forte espiritualmente, e aquilo ali simplesmente me atraiu. Ele me colocou na mão de uns jovens, liderados por uma moça chamada Isli Regina Souza de Carvalho. E a Isli começou a me discipular nesses primeiros dias, cuidar da minha vida, controlar, ajudar, aconselhar, me buscar no fim da tarde para estar com ela e com os outros jovens. E assim minha vida foi mudando. Eu fui sendo atraído. Eu fui atraído pelo amor daqueles jovens, pelo que eles tinham, pela música. E assim eu fui ficando. Né? Fui largando aquele grupo de droga e parando gradativamente com as drogas. E foi assim, até que um dia eu tive uma experiência verdadeira com Jesus, de entregar minha vida para Jesus, num pequeno encontro de jovens, né? Alguém pregou um evangelho que eu compreendi e dei então um passo de fé e disse: não, hoje eu quero entregar minha vida para Deus. E naquele dia, 18 de agosto de 1974, eu entreguei minha vida para Deus. E Deus tem cuidado de mim até hoje. Daí, logo em seguida, eu conheci um missionário, que aquela renovação começou, um encontro de renovação muito forte ali naquela igreja, e começou a lotar, começou a encher, e aquilo se tornou um movimento, e depois, pouco tempo depois, se tornou a comunidade cristã de Porto Alegre, da onde eu sou até hoje, a qual eu pertenço até hoje. E aqueles pastores ainda são os meus pastores. Um deles, o Moisés, partiu para estar com o Senhor no meio da pandemia agora, com 92 anos. Mas eu caminhei com ele toda a minha vida. E com o Erasmo, que foi lá em casa, que ganhou minha mãe, ainda é meu pastor. E moro junto, moramos todos os pastores da igreja no mesmo prédio, no mesmo edifício. E com esses irmãos eu estou até hoje na igreja em Porto Alegre. Graças a Deus, feliz. E daqui eu saio para o mundo, né? Mas nunca tive uma direção de Deus de ir embora daqui, de ir para outra igreja, nem de absolutamente nada. Aqui Deus me colocou e aqui eu fui ficando com a minha família. Aqui eu conheci a Rosana nessa comunidade. E aqui os meus filhos se criaram, nasceram, e nosso casamento foi guardado pelo discipulado com esses irmãos. E temos um grupo de líderes aqui, e a gente se guarda, se protege juntos e cuidamos da igreja para a honra e glória do Senhor. Que Então, testemunho. basicamente, essa é a minha história. Que testemunho. Agora, fala um pouquinho sobre como que começou a questão da música. Eu sei que também você teve um testemunho, além de tudo isso, de ter trabalhado numa grande emissora de televisão. Isso. Como é que foi tudo isso? E depois, como que nasceu aí
o ministério, que não é uma carreira só, é uma carreira, é um ministério, um chamado, como é que tudo isso desencadeou no meio desse avivamento que vocês estão vivendo aí na comunidade de Porto Bem, Alegre? no primeiro dia que eu cheguei, a minha mãe já tinha dito para os jovens, né, que eu tocava violão. Eles nem quiseram saber. Eu cheguei na reuniãozinha de jovens, eles colocaram um violão na minha mão e disseram: ó, toca aqui com a gente. Tua mãe disse que tu toca, né? E me deram o violão e eu comecei a acompanhar eles. Eles tinham um grupinho que eles tocavam no culto no domingo e já me deram o violão e eu fui tocando junto com eles. Teve domingo que eu cheguei chapado de maconha, né? De manhã cedo, cheguei no culto chapado, mas eles não queriam saber, né? Não perguntavam nada disso, só estavam ali me acolhendo. Não estou dizendo que tem que ser dessa maneira, mas no meu caso foi assim. Foi um acolhimento total e um violão na mão dizendo toca, né? Então eu já comecei servindo. E eu ficava lá atrás, eles fizeram um grupinho que tocava em outras igrejas, né? Iam visitar igrejas e eu ia junto. E ali ficava ali atrás tocando violão, não cantava nada. Não, eu só aprendi a tocar rapidamente, né? Que eu sempre fui um violeiro rápido. Daí aprendi as músicas com facilidade e eu ia tocando. E o interessante é que nos primeiros dias o pastor Erasmo conversou comigo e disse: olha, mas tu vai ler a Bíblia. Daí me deu uma Bíblia vermelha e disse: ó, você vai ler o livro dos Salmos e os Evangelhos. Começa no Evangelho de João. E quando eu vim na semana seguinte, já tinha umas 2 músicas do Salmo e uma do Evangelho de João, né? Que comecei a ler e eu colocava os olhos numa letra e surgiu uma música. E eu chegava no fim de semana, todas as semanas eu tinha uma música nova. E eu mostrava para o pastor Erasmo: olha, pastor, olha a música que Deus me deu. E eu ia ali, cantava para ele e para dona Gelsa. E eles começaram a identificar que aquilo era um dom de Deus. E começaram e me chamaram: olha, você vai tocar nas reuniões de segunda-feira, junto com outro irmão que toca lá. E me deram uma guitarra para tocar. Eu lembro, era uma guitarra a pilha. Ela tinha um altifalante nela, pesada para burro, né? E eu tocava naquela guitarra a pilha. Tinha 8 pilhas grandes naquela guitarra. Eu gostaria de ter guardado aquela guitarra, porque era muito interessante. E foi como eu comecei, numa guitarra a pilha, tocando no culto. E aquelas músicas, né, que o Senhor começou a me dar, pequenos cânticos, assim, coisas. A primeira música que eu ensinei na igreja foi essa aqui, ó. Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor. Vem encher de paz nossos corações. Daí eu vinha com um versinho, com um trechinho da Bíblia, né, com um pequeno salmo. Sempre tive um novo cântico para oferecer a Deus. E isso começou a ser uma coisa natural. Daí chegou esse missionário americano, Donald Stoll. Daí, quando o Donald chegou, o Donald já era um músico mais elaborado, que veio dos Estados Unidos e com um dom maravilhoso de composição. E o Dom, como ele não sabia português e nem sabia os cânticos, ele me convidou para ir nas terças-feiras na casa dele. E nas terças-feiras a esposa dele, a Gayle, preparava aquele lanche americano e a gente ficava a tarde inteira cantando os cânticos, eu ensinando os cânticos para ele. Quando a gente cantava uns 5, 10 cânticos, ele dizia: vamos compor um cântico para Deus. E abria a Bíblia, né? Vamos compor o Salmo 67. Vamos cantar Efésios 1. E a gente abria naqueles textos
e as músicas começaram a surgir. Os cânticos da Bíblia, os salmos. E aquilo a gente pegava, levava imediatamente para a reunião de segunda-feira. E era sempre uma alegria, né? E cada salmo, daí começaram a surgir os salmos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai de todos os povos, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, 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 aleluia. E aqueles salmos, né, a gente levava e a igreja cantava com alegria. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, acharemos pendores. Então, dessa maneira, porque o Donald não sabia o português e eu não sabia o inglês, mas a Bíblia nos unia. Então a gente cantava a Bíblia, viu? E era a palavra de Deus e a gente levava para a igreja aquilo. E começou então os cânticos congregacionais dessa maneira. Daí passaram-se já 1, 2 anos e o Donald voltou para os Estados Unidos. Quando ele estava nos Estados Unidos, em 1977, ele me mandou uma fitinha cassete dizendo, olha, gravada, dizendo, olha, Zaf, eu consegui um estúdio aqui nos Estados Unidos e eu quero que você venha para nós gravarmos nossas músicas. Nós vamos fazer um disco. Eu fiquei nas nuvens, né? Mas eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. E comecei a ver tudo que precisava para ir embora. E naquela época tinha que pagar, não sei se tu lembra, tinha que pagar um depósito compulsório para sair do Brasil, tinha que ter $1.000. Daí ele me mandou uma passagem de ida, só de ida. E daí eu peguei aquela passagem, peguei meu passaporte, paguei o depósito compulsório que foi dado $150 pelos irmãos. Um monte de gente colaborou com aquilo, eu fui lá, paguei aquilo, né? E peguei o voo, fui para São Paulo e lá fui tirar o visto americano, só com a passagem de ida. Eu ainda cabeludão, com uma mochila atravessada, não tinha mala, era só uma mochila com umas 4, 5 peças de roupa e um violão. E eu chego no consulado daquele jeito, né? Daí eu pego uma carta escrita à mão pelo dono e entrego pro cônsul, né? E ali estava o convite dele, dizendo que estava assumindo a responsabilidade. E o cônsul aceitou aquilo ali, me deu o visto. E eu fui para os Estados Unidos. E lá fiquei 1 ano. E nesse tempo eu já tinha voltado a estudar. Eu já tinha recuperado. Estava no primeiro, segundo. Estava no primeiro ano colegial. E eu fui para os Estados Unidos. E lá, com o Donald, gravei o nosso primeiro disco sem nenhuma experiência. Nenhuma experiência. Tinha um rapaz, o Brad Willand, e ele nos ajudou. E o nome dessa gravadora era Life Recording. Daí foi a razão pela qual nós demos o nome do nosso ministério, Ministério Life. Até hoje se chama Ministério Life. Né? E daí trouxemos aquele disco, o primeiro disco de louvor congregacional no Brasil. Nós gravamos em abril de 78, com aquele monte de cânticos, um monte de cânticos congregacionais pequenos, e a igreja aceitou tremendamente aquilo. Nós levamos para o Centro de Literatura Cristã.
E aqueles irmãos, pastor John Silk e o Cláudio Eli Espíndola, que eram os líderes do Centro de Literatura Cristã. O pastor Cláudio Eli, não sei se tu conhece, de São José dos Campos, querido irmão, e o irmão dele, o Samuel Espíndola, e eles nos ajudaram muito nesse início. Eles pegaram o nosso disco, mandaram prensar e começaram a vender pelo Brasil afora. Daí a gente começou a receber carta. Naquela época não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha nada. Eu recebia cartas, né, na sede da igreja, convidando, vem aqui cantar esses cânticos na nossa igreja. Daí o Donald e eu íamos, né, enchia a veraneio de disco e íamos cantar nas igrejas. Daí a gente chegou até no Rio de Janeiro, lá no Paulo César Brito. Conhecemos muita gente querida. Fala em Rio de Janeiro, fala em Rio de Janeiro, tá o Josué Valundra aí, mandando um abraço. Josué, querido, um abraço, meu nosso irmão. amigo Josué, que a gente ama demais. Glória a Deus. Josué, querido, um grande abraço para você. E eu, junto com o Donald, começamos a viajar, né? E aquilo começou muito rápido, porque os discos eram vendidos nas livrarias evangélicas e as pessoas iam conhecendo a nossa música. E aquilo foi crescendo, gravamos o segundo, o terceiro disco, e aquilo foi muito, muito impactante naquele início, que não tinha disco para a igreja, assim, né? Disco que a igreja pudesse assimilar com facilidade. Tinha o Vencedores por Cristo. Só interrompendo um pouco, até ali, a maioria das igrejas ou cantava harpa cristã ou cantor cristão. Na verdade, você e mais alguns foram aí os desbravadores para trazer esse louvor e adoração como se conhece hoje na igreja evangélica. Na verdade, vocês foram os apóstolos disso aí. Nós aqui no Rio Grande do Sul e os Vencedores por Cristo, que começaram uma série chamada Louvor. Uma série chamada Louvores. Surgiu junto o Dom e o Asaf e a série Louvor dos Vencedores por Cristo. E a gente começou então a fazer esse cântico mais acessível, congregacional para a igreja. Daí foram surgindo muitos cânticos que foram entrando de um desses aí que marcou, conta um pouquinho um desses que marcou essas épocas. Esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E foi assim. Amém. Com esses cânticos simples, fáceis de serem tocados, fáceis de serem cantados e que falavam ao coração, e também com os textos da palavra, né? E muitos textos que a gente começou a cantar. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios 1. A gente cantava todo o capítulo quase.
Agora, deixa eu tocar no outro ponto. No meio de tudo Mas, isso, você se envolveu com a missão Portas Abertas. Fala um pouquinho, porque eu sei de algumas coisas interessantes, porque eu conheço um pouco da tua história. Seu tem muita envolvimento com coisa. Missões Portas Abertas, o primeiro Minha disco da vida língua mudou. quechua, depois Mundo Árabe. Fala um pouco sobre esse envolvimento com Missões Portas Abertas, porque até aí você falou que estava acontecendo no Brasil, mas agora, depois de alguns anos, Deus começou a te levar pelo mundo afora e gravando até em línguas, países como Cuba, Peru, Isso mesmo. e o mundo árabe. Fala como é que começou e esse envolvimento seu com missões até hoje. Começando Bem, com a missão Portas Abertas. isso foi no ano de 1984. Né? Eu já tinha o ministério estabelecido, o Donald já tinha voltado para os Estados Unidos e eu estava com a Life já montada, né? Ficou uma gravadora, ficou o estúdio, a gravadora, a produtora, tudo funcionando. Então eu já estava no meu quinto disco. Estava gravando meu quinto disco e as músicas rodando o Brasil, indo para tudo quanto é lado. Eu já estava viajando e nessa época eu comecei a trabalhar na RBS TV como técnico supervisor de áudio. A RBS TV é a sucursal da Globo aqui no Rio Grande do Sul. Daí fiz os cursos do Padrão Globo, de televisão, né? Me tornei um técnico, né? Dentro da emissora, supervisionando toda a parte de áudio da emissora, da televisão e de algumas rádios também. Então, e eu fui crescendo nessa área. E ganhava um bom salário, já tinha casado, né? Rosane e eu nos casamos em 82. E em 84, durante uma reunião, veio um senhor da Missão Portas Abertas falando o quanto a igreja perseguida precisava de gente engajada, gente que os visitasse, que levasse Bíblias. E naquela mesma noite, o líder da Missão Portas Abertas no Brasil, um senhor chamado Siegfried Zeus, ele veio e disse: olha, nós vamos ter em setembro uma ida para Cuba. Você não quer ir junto? Daí eu fui lá, falei com o meu pastor, todo empolgado, e ele disse: eu vou orar essa semana. Deixa eu orar junto com Moisés. Daí no fim da semana ele me liberou, disse: olha, nós oramos e achamos que é algo de Deus para a tua vida. Não sabiam eles que eles estavam direcionando toda a minha vida e ministério com aquela liberação. Eu fui primeiro fomos para Nicarágua, depois para Cuba. E aquela viagem mudou a minha vida completamente. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha gravado um disco, e então eu fui para Cuba e ali eu me apaixonei por visitar pessoas que tinham sede de Deus e que nós podíamos abençoar através da Bíblia, através dos cânticos, né? A gente visitava as igrejas, muitas no subsolo, escondidas. Naquela época tinha muita perseguição em Cuba aos pastores, mas mesmo assim foi um tempo de muita bênção. E ali eu comecei a colaborar com o Ministério de Portas Abertas. Pouco tempo depois, eu voltei para Cuba já com o intuito de gravar música para os cubanos. E fiz um disco chamado Cuba para Cristo, Uma Vida Melhor. Daí fiz um disco lindo para eles, né? E que foi uma bênção. Desculpa, Domingos, um soninho aqui. E aquele disco abençoou a ilha de Cuba. E a Missão Portas Abertas quis eles mesmos prensar o disco e distribuir por todas as igrejas em Cuba. E foi uma grande bênção. Eu voltei a Cuba, gravei música, produzi e tive aquela interação com os cubanos. Daí a missão disse: olha, nós estamos com um trabalho surgindo no meio dos índios quechuas. E a Bíblia foi gravada
e a gente desafiou alguns pastores quechuas deles comporem música na língua quechua, que não existe nada cantado na língua quechua, e a gente quer que eles tenham os seus próprios hinos. Você nos ajudaria a gravar isso no Peru? Daí lá fui eu para uma cidadezinha chamada Ayacucho, levando equipamento, gravador e o que pude levar, né, para servir aqueles irmãos, e gravei então o disco Peru, Vida e Esperança da Missão Portas Abertas. E foi um sucesso lindo de evangelismo. Agora os quechuas tinham a sua música, podiam ouvir no cassetezinho, e em alguns lugares a gente levava os CDs e dava os CDs, os toca-CDs, né, para as pessoas ouvirem, e foi maravilhoso. O projeto e a missão super feliz. Daí disseram, olha, abriu-se uma porta na Colômbia de distribuir cassetes e CDs no meio das Farc. Um comandante das Farc se converteu e permite que a gente distribua literatura, mas como a maioria não sabe ler, nós queremos distribuir música. Então tem alguns pastores compondo música para a Colômbia, e você vai lá gravar? Eu disse, vou gravar. Lá fui eu para a Colômbia, arrumei um estúdio. Na Colômbia já tinha um pouco mais de estrutura, e consegui um estúdio, aluguei o estúdio, levei os músicos lá para dentro, produzi as músicas, foi maravilhoso também, um projeto. Depois fui para Vila Vicêncio, com as igrejas, com a liderança, e distribuímos milhares de CDs e cassetes no meio da guerrilha Farc. Todo mundo tinha um cassetezinho evangélico. No meio da selva, aqueles guerrilheiros com metralhadora, tudo, e ouvindo um cassete cristão. E aquilo, assim, foi algo revolucionário, lindo, né? Daí, vendo isso, a missão disse, olha, nós queremos te levar agora para fazer a mesma coisa no mundo árabe. E eu fui em todos esses lugares como produtor de música, irmão. Né? Daí, a missão no mundo árabe não tinha nada para gravar, e a missão, eu parava na Holanda e eles me entupiam de equipamento. O que eu precisasse, eles iam e compravam, e eu levava para a Jordânia. Né? E chegava na só um Jordânia... detalhe, eu conheci seu estúdio na Jordânia, lá em uma Você igreja em conheceu Amman. isso Conheci mesmo? lá com o pastor. Um Não vou falar. dia eu estava gravando e você apareceu lá. Lembra disso? Estava vindo do Iraque, ou indo para o Iraque? Do Iraque, vindo do Iraque. Mas que surpresa maravilhosa! Eu estava lá gravando, rapaz, e você apareceu lá. E aquilo lá também foi... Não tinha música cristã gravada na língua árabe. Você foi o primeiro a gravar música cristã. Exatamente. Na língua árabe. Primeiro CD na língua árabe. Primeira música, assim, a gente gravou com aquele grupinho da Jordânia, e começamos de forma pioneira a encher o mundo árabe de música, de canção. E ali eu montei um estúdio, treinei pessoas e fui ficando no mundo árabe, né? Eu pensei que eu ia fazer igual eu fiz em Cuba, dar um início no Peru, gravar um disco. Na Colômbia gravei outro disco, mas assim Deus foi me mantendo na Jordânia, porque ali a necessidade era muito grande no mundo árabe. E eu não sabia o que Deus ia fazer, né, pastor? E eu gravei os 5 primeiros discos, gravei 5 discos de louvor, 2 eu gravei pela Life, junto com a Missão Portas Abertas, Tubac e Salam. 2 discos emblemáticos, né, que marcaram nossa vida e marcaram aqueles irmãos. E depois eu comecei a produzir para o Iraque, para a Síria, para outros países, para o Egito, para a Palestina, para o Líbano. Produzi com esses irmãos. Daí surgiu a possibilidade de começarmos a fazer um congresso. Porque começou uma comunhão muito grande. As pessoas não se conheciam, e através desse ministério musical, as pessoas começaram a se conhecer umas às outras. Daí disseram, vamos abrir isso para a igreja, fazer um congresso de músicos árabes. Daí nós começamos os encontros de adoração entre os árabes. E dali, desde 2001, nós já fizemos 15 congressos. Íamos fazer o 16º
esse ano, mas foi desmarcado. Né? Foi desmarcado porque era em maio, no Líbano, e foi totalmente cancelado, né, por causa da pandemia, e não tinha mais voo. Os voos foram cancelados também e a gente ficou sem o congresso. Mas ali Deus nos colocou para abençoar o Oriente Médio, trazer unidade para a igreja e principalmente muito louvor, muita adoração. Daí chegou uma certa época que eu comecei também a cantar em árabe, comecei a aprender a cantar em árabe, traduzir as minhas músicas, né? Pode dar um pouquinho aí? Claro. Essa música diz assim: enche minha vida com tua glória, enche minha vida com tua glória, enche minha vida, enche minha vida, cada dia mais e mais com tua glória. Imla hayati limejdika, imla hayati limejdika, imla hayati kulay yawmin bin mazidin min majdika, kulay yawmin bin mazidin min majdika. E como essa, inúmeras músicas eu fui traduzindo, e algumas eu compus lá mesmo, né? Tem uma muito alegre que eu canto lá. Farahura biua kuati, farahura biua kuati, farahura biua kuati, safrahu dalmandi, safrahu muita alegria do Senhor, nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, eu fiz lá. Comecei a cantar, compor cânticos curtos, pequenos, fáceis de ensinar para a igreja. E todos esses cânticos... Com muita alegria, né? Muita alegria, né? A igreja foi assimilando assim, imediatamente, em tudo quanto é canto, cantam essas músicas. Glória a Deus. E daí eu recebo gravações do Egito, os conjuntos do Líbano, né, os irmãos lá de Abu Dhabi, de Dubai, todo mundo cantando nossa música. E muito lindo. Já fizemos congressos, né, nessas cidades, Abu Dhabi, Dubai. Todos esses lugares já tivemos encontros de adoradores árabes. E ali eu fui servindo e continuei servindo na igreja brasileira, indo com você para o Japão e indo para o Nepal com os irmãos. E onde se abre a porta, eu vou lá servir os irmãos, cantar louvores. E é isso que eu faço na minha vida. Lá você não teve nenhum tipo de perseguição? Nunca, nunca. Nunca, em lugar nenhum. O máximo que eu tive é as malas abertas, o imposto cobrado de equipamento, mas nunca me trancaram, nunca me prenderam, nunca... Depois eu traduzi o meu livro para o árabe. Eu escrevi um livro sobre adoração, quando a fé se torna amor. E esse livro foi traduzido para o árabe, para o inglês, para o espanhol. E eu ensino esse livro pelo mundo afora. Tem sido uma grande bênção. Você fez jornalismo, né, para poder facilitar também. Sim. Eu fiz jornalismo, isso facilita demais a minha entrada nos países, né? Eu tenho uma credencial internacional que eu mantenho ativa e a nacional também, né? Então eu com esse credenciamento jornalístico, eu já entrei até na ONU, já me credenciei como jornalista da ONU para ir nos campos de refugiados agora durante a guerra.
né, para ajudar alguns projetos até do governo brasileiro. Eu entrei como jornalista, fui para o Oriente Médio ajudar nos projetos na frente parlamentar da Câmara dos Deputados Federais. Eles abriram uma frente parlamentar de ajuda humanitária e eles precisavam de alguém que conhecesse o Oriente Médio, e eu me credenciei como jornalista e abençoei esse projeto do governo brasileiro. Legal, muito bom. No Oriente Médio, como jornalista. Então, tinha uma credencial da ONU, um carro branco me levando por tudo quanto é lá. Você é chique. Mas todo metido, né? Todo metido, né? Como jornalista, uma credencial vermelha bem grande, escrito Press. Mas só as coisas de Deus mesmo. Que testemunho, que manhã abençoada e abençoadora. Agora, o pessoal do Japão está aí, o Hélio Miura, o Hélio Ajeca. Vamos repetir a experiência do Japão no ano que vem, passar aí a pandemia? Ô Hélio, pode mandar aquele convite aí para eu levar no consulado japonês aqui em Porto Alegre, que já preparo o meu visto para voltar para o Japão aí com o Domingo. Marca a data, Pastor Domingos. E o Hélio Ajeca também junto, que é para ele estar junto também, né? Não, o Hélio tem que estar junto. Faz parte daquele time. E aqueles menininhos dele já devem ser tudo uns homens grandes, né? Exato. Já casaram. Os filhos do Hélio Miura agora já são casados. O cara já é Não, solto. rapaz. Agora, eu tô falando do Hélio Ajeca aqui também, junto. Não, o filhinho do Ajeca eu conheci, né? Coisa linda. E glória a Deus, do Hélio Miura. Mas vamos junto, Ajeca, para a gente subir de novo, caminhar a manhã inteira subindo o Monte Fuji. Que não chegava nunca. A gente ia subindo, olhando mas para o Monte Fuji. Se for no começo do ano, não pode, porque daí aí tem neve e não sobe o monte. Mas estava frio aquela manhã, eu e o Ajeca caminhamos na direção do monte, não chegava nunca. É longe pra caramba. Muito Aquilo bem. parece que está logo ali, mas não tem fim. Mas O pastor glória a Hélio Deus. está lembrando aí, ó, comendo ovo cozido. Comendo ovo cozido com shoyu. Eita! Todo dia de manhã. Eu nunca mais esqueci ovo cozido com shoyu. Coisa linda. Foi muito assim, foi uma experiência maravilhosa, aquelas nossas idas, os congressos. Lá nasceu um cântico, no meio de uma pregação sua, que eu uso muito esse cântico. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Deus quer resgatar tudo que se perdeu, a vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu, mais do que prata ou ouro. Preciso da sua unção para resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Vejo a vida passar, vejo o tempo correr, vejo o futuro ficar para trás, vejo meu filho crescer, e mesmo que o meu vigor pareça não alcançar, eu sei que o meu Deus, que é rocha e escudo, me dá forças para lutar. Pois Deus quer resgatar tudo que se perdeu, a vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu, mais do que prata ou ouro. Preciso da sua unção para resgatar meu tesouro
e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Foi durante uma pregação sua que eu compus esse cântico, irmão. Lembro direitinho. Lá no Japão. Lá no Japão, nós estávamos no congresso. Lá no Exato, Japão. agora E ensinei esse cântico lá. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu queria... Você falou no começo que você continua na mesma igreja. Isso é uma coisa importante sobre criar raízes. Você sempre fala isso comigo. Eu gosto muito quando você fala dessa questão de criar raízes. Fala um pouquinho sobre essa importância de manter os vínculos, criar raízes, e também sobre a importância do discipulado nesse processo. E já emenda com a tua vida de oração, depois eu vou pedir que você ore por nós. Bem, desde o início da minha vida cristã, eu aprendi que a vida cristã, ela se firma não apenas na nossa fé, mas nas alianças que a gente faz. E as alianças são as verdadeiras raízes que nós temos no reino de Deus. Porque a vida sem aliança, ela se torna um barco solto no mar. Sem rumo, sem prumo. E assim, Deus me ensinou que eu falo de 5 alianças que nós devemos ter na nossa vida. A primeira delas é a aliança com o próprio Deus. Sermos firmados em Deus. A segunda, sermos firmados na igreja. Você não é um membro da igreja, você é igreja aliançado com toda a junta, com todo o ligamento, através do discipulado, através do vínculo com seus pastores, com seus discipuladores, com as pessoas que vão cuidar da sua vida, e nisso entra os pequenos grupos, né? Que nós começamos muito cedo na igreja em Porto Alegre. Em 1982, no ano que eu casei, começaram os pequenos grupos aqui em Porto Alegre, dentro das casas. Inclusive na minha própria casa, recém-casado, já tinha um grupo dentro da minha casa. E ali você vai firmando uma aliança de amor com essas pessoas, vai cuidando dessas vidas, e você vai firmando a terceira aliança com os seus pastores, com aqueles que cuidam de você. Então eu desde moço fui cuidado por esses pastores, discipulado por eles, assim, constantemente. E o discipulado não foi assim, ir num estudo bíblico. O discipulado foi um acompanhamento da vida. Foi sentando comigo, vendo o casamento, vendo o meu coração, vendo os pontos do ministério e assim, direcionando todos os aspectos, vida financeira. Então esse discipulado muito prático e aprendendo a andar pela fé, cuidar da esposa, depois cuidar dos filhos e como fazer isso do jeito de Deus. Então, essa aliança com os meus pastores. E a quarta aliança, a aliança com a família, né? O vínculo, a raiz. Todas essas alianças são raízes que vão aprofundando a nossa vida no reino de Deus, aprofundando a nossa vida em Deus, na igreja, raízes que você vai criando com os irmãos, o vínculo. Assim, eu nunca cogitei sair da igreja para ir para uma outra igreja por razão nenhuma. Isso não existe na minha compreensão de vida, na minha compreensão de igreja, né? E o meu conselho para todo mundo sempre é: não fique na sua igreja. Deixa Deus tratar esse assunto, Deus tratar com a sua vida, Deus tratar com a sua família. Fique, porque ali, se toda vez que Deus vai tratar conosco, a gente espirrar para outra igreja, você nunca vai ser tratado. Você nunca vai se submeter a nada nem a ninguém. Então, para mim, isso é uma coisa absolutamente básica na vida de um cristão. Eu nunca tive a tentação, né, de mudar isso dentro do meu coração. Pelo contrário, isso cresceu tremendamente como uma... E isso foi o que me estruturou como pessoa, como pai de família, como ministro do Senhor, né? Me tornei... Quem guarda essas alianças se torna uma pessoa segura no reino de Deus, né? Que não fica mudando de igreja de um lado para o outro, né? E agitado. E a família sofre com isso, muitas vezes, né? Por causa de pais agitados.
né, que não criam raízes profundas no reino de Deus. Então é isso, em poucas palavras, é isso que eu acredito. E a quinta aliança é com o seu chamado, né, de guardar o seu chamado, proteger o seu chamado, para não deixar rastros errados, marcas erradas pelo mundo afora. Muito obrigado. Nós temos apenas 4 minutinhos, mas eu vou pedir que você ore para Deus ativar tanta gente que está aí conosco. E eu quero te agradecer muito, muito, assim, agradeço profundamente por separar esse tempo para estar e abençoando tanta gente. Ainda estamos com mais de 200 pessoas aí nos acompanhando, e 200 pessoas aí nos acompanhando um pouco mais, e nos acompanhando e recebendo essa palavra. Eu sei que isso vai ser multiplicado aí também, vai ficar salvo aí nas mídias sociais e vai ser demais. Muitíssimo obrigado. Eu quero pedir que você ore por cada pessoa que está em casa, apresentando cada vida ao Senhor, se for possível. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que as misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado por estar com os meus amados irmãos, amigos de aliança, Pastor Domingos e a pastora Rosângela, Senhor, nessa manhã, estarmos juntos meditando sobre a vida em Deus e a vida de Deus em nós. Quero pedir, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que esteve conosco nesse início de dia, que as tuas misericórdias benditas atinjam cada casa, cada família, cada necessidade, Senhor. Que as pessoas possam entender a bênção de viver a vida em aliança, a vida em compromisso, compromisso com Deus, com a igreja, com seus pastores e líderes, a aliança com a sua família, com a sua casa, com seus filhos. Aleluia, Senhor. E a aliança com o chamado sublime que cada pessoa tem de te servir, Senhor, de levar o evangelho pelo mundo afora. Eu te peço, Senhor, que a tua graça guarde, Senhor, os meus irmãos, guarde desse vírus maldito que está sobre o mundo, Senhor. A igreja seja protegida, os lares, os irmãos, as casas sejam guardadas pela tua mão de amor e essa pandemia cesse, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O nosso país seja abençoado. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória amém, amém, amém. Exato, já fica o convite aí, que assim que passar a pandemia, que você volte a Marília para estar conosco. Sem dúvida. Cantando, pregando e compartilhando a palavra. É só passar, vamos esperar só passar essa coisa aí, porque agora nesse período também está bem restritivo, mas vai passar logo e você vai voltar em nome de Jesus. Eu sei, meu amigo, eu vou com muita alegria. A última vez que eu estive aí foi uma bênção, né? Estar aí na igreja, ministrando. Agora você tem que vir para conhecer o nosso neto. Rapaz, já tem neto, irmã. Tem o Lucas. Mas foi uma bênção, um fim de semana abençoado. Terminar aqui, ó, nesse minutinho aqui. Vai. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam.